pessoal, Thiago. Continuando o nosso curso de orçamento do EVOP, a gente vai começar a entrar agora em ferramentas mais avançadas do sistema. Já foi explicado como manusear composições, criar, de forma sucinta foi explicado diferenças de bases de referência, base própria, foi explicado a quantificação, foi explicado como emitir relatórios. Agora eu vou explicar como a gente integra a quantificação com softwares tipo Revit, o Hydros, o Lumine, o QI elétrico, o QI hidráulico, para economizar tempo na quantificação, que é o que a gente denomina integração BIM. No EVOP não é bem integração BIM, é integração com qualquer software, não necessariamente é BIM. Eu vou demonstrar aqui através de um projeto elétrico feito no Revit, e o princípio é o mesmo, tá? É o mesmo princípio que eu vou adotar aqui para o projeto elétrico, adota para arquitetura, para estrutura, é sempre o mesmo princípio, tá? Então vamos começar? Primeiro a gente vai abordar um pouco do Revit mesmo, e depois nós vamos abordar um pouco sobre ferramentas do Excel para deixar os arquivos prontos para utilizar no EVOP, tá? Que os arquivos têm que ficar num certo formato ali para a gente conseguir trabalhar, tá ok? Então qual o projeto que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar aqui, é um projeto elétrico, foi feito no meu escritório aqui, tá? Nesse projeto, ó, pode ver que ele tem a disciplina de elétrica aqui. Para quem entende um pouquinho de Revit, o que acontece? Essa arquitetura que está aqui é um vínculo de Revit. O que é um vínculo? Ele não está dentro desse meu arquivo elétrico social. Esses elementos não estão dentro dele. Ele é outro arquivo que está vinculado com esse somente para me exibir a arquitetura para poder desenhar. Esse arquivo do Revit possui esses elementos aqui, que são os elementos de elétrica, ok? Eu vou abrir aqui a vista 3D, que é a vista de trabalho. Então, essa vista aqui tá... Para mostrar o que tem do item, a gente vem aqui, vínculo de Revit, eu vou colocar subjacência aqui. Na verdade é aqui, vista, modelos de vista. Aqui a gente vai ter um modelo, o Revit funciona assim, o modelo de vista 3D coordenação, né? Eu vou colocar 3D projeto elétrico só para dar uma olhada como tá. Ó, então, esse é o projeto que está aqui dentro, ok? Se eu mudar aqui um pouco para o 3D coordenação, voltar, posso clicar em qualquer um e vir aqui no vínculo e vou adicionar a subjacência aqui e adotar essa subjacência. Então o que aconteceu? Quando eu coloquei subjacência, ele aparece a arquitetura, mas ele ressalta a minha disciplina aqui, que é a elétrica, tá? Uma forma de visualizar. Cada elemento do Revit aqui, por exemplo, aqui se eu clicar em cima dele, ele tem uma curva genérica para eletroduto corrugado. Aqui eu tenho um ponto de luz, de teto, com caixa octagonal. Aqui eu tenho o conduíte, né, que tem um comprimento e um diâmetro, tá? Tem um comprimento. Então essa é a diferença de um software BIM, né? Quando eu clico nessa caixinha, é uma tomada de TV conjunto 4x10 ponto TV coaxial. Olha que legal do Revit é que você consegue ver exatamente como é o elemento, né? Então é a caixa, tudo junto. Então no nosso projeto que a gente vai tirar quantidades e colocar dentro do projeto do orçamento, vai ser isso daqui. O que eu posso falar para vocês é o seguinte: não existe um milagre assim que eu clico num botão e essas quantidades simplesmente aparecem no software orçamento, porque eu tenho que dar uma filtrada também e analisar a lista de material que o Revit solta. Quem já é mais habituado com o Revit vai ver que o Revit tem algumas restrições de quantidade, tem uma certa dificuldade de uso. É legal aqui também, ó, que eu consigo visualizar até os disjuntores aqui, né? Eu consigo ver os quadros, toda a parte, como vai ficar os disjuntores, até de forma real mesmo. Tá? Então aqui, ó, o projeto sai normal, com quadros de carga, diagramas, cortes, faz tudo. O Revit faz tudo aqui. Aqui tem uma vista daquele quadro, né, sem a tampa, ó. Então assim que seria montado esse quadro.
Então todas essas informações dá para colocar nas tabelas, né? Na lista de materiais de componentes, ó, no caso aqui, ó, componentes, descrição do material. Essa tabela foi conformada dentro do Revit, a critério de quem fez o template. No caso aqui, esse template é do Rodrigo Map, que está no YouTube, que eu comprei o template dele e eu uso o template dele comprado, né? E aí eu vou adaptando conforme o meu caso, tá? É um bom template para elétrica, por sinal. Então aqui, ó, um poste medidor completo, caixa de embutir, as caixas de passagem de elétrica, os disjuntores, os interruptores. Então tudo isso aqui está dentro de uma lista de materiais que são os componentes. Aí eu tenho uma outra lista aqui, que é a lista de materiais de eletroduto. E uma outra que é a quantidade de cabos. Só que ó, o Rodrigo, quando fez esse template, ele teve certas restrições para fazer. Ele não consegue fazer de qualquer jeito. Isso ele tem uma restrição do próprio Revit. Então o que a gente vai fazer? A gente vai jogar isso aqui tudo, exportar para TXT, colocar no Excel e conformar de uma forma que a gente consiga importar direto no sistema. Tá ok, pessoal? Então vamos lá? Como que eu faço? Eu abro a lista de materiais que eu tenho, tabela conformada. Com a lista de materiais aberta, eu venho aqui em Arquivo, Exportar, e vou lá embaixo, lá, Relatórios da tabela. Vai ser da tabela que está aberta. Aí eu vou aqui, lista de materiais elétricos, componentes. Vou salvar. Aí ele vai me dar algumas opções, exportar título, cabeçalho, sim, eu quero tudo isso e eu quero que o delimitador de campo seja ponto e vírgula. Eu guardo isso, qualificador de texto é aspas duplas e o delimitador de campo é ponto e vírgula, tá ok? Vou exportar esse. Vou exportar o de eletroduto, mesma coisa. Vocês estão percebendo aqui que não existe um botão que exporta tudo de uma vez, porque o próprio Revit possui essa limitação. Eu não consigo fazer uma tabela no Revit que tem tudo junto, entendeu? Os materiais eletrodutos. Aí eu vou ponto e vírgula também, que eu acho mais fácil. Quantitativo de cabos, arquivo, exportar, relatórios, tabela, ponto e vírgula também. Então eu exportei já a tabela de... As outras tabelas não são tabelas de materiais, elas são tabelas de circuitos que ajudam a gente no dimensionamento e a confecção do projeto e até como documentação do projeto para colocar nas práticas. Então, colocando aqueles arquivos em TXT, que foram os 3 arquivos que eu exportei aqui, ó, os arquivos ficam assim. Ó. Isso aqui, o Evop lê dessa forma também. Mas como eu quero dar uma trabalhada, a gente vai pôr no Excel antes, tá? Okay, então eu abro o meu Excel, vou abrir um novo arquivo do Excel. Nova pasta. E eu vou criar 3 guias aqui, uma para cada um. Então aqui com o Excel aberto, como que a gente joga o arquivo de texto no Excel? A gente vem em Dados, de texto. Aí eu vou lá onde está o meu arquivo salvo, integração Revit, lista de materiais eletrodutos, import. É delimitado? É delimitado. É dessa forma aqui mesmo. Avanço. Qual o qualificador de texto? Se eu trocar o qualificador para aspa simples, ó, tá vendo que fica aqui com aspa dupla? Então a gente coloca nenhum, ó, aspa dupla aqui. Se eu coloco aspa dupla, ó, ele some as aspas aqui. Isso aqui é do jeito que a tabela vai ficar. Aí é ponto e vírgula. Ó, então vai ficar assim, ó, eletroduto na primeira coluna, diâmetro nominal na segunda, comprimento na terceira, igual tava lá, né? Avanço. Aqui eu não preciso fazer nada, que aqui é falar assim, para que serve isso? A coluna A, geral aqui, ela é texto, é número, o que que é, entendeu? Aí eu vou colocar na posição A1. Ó, eu tô com um pequeno probleminha aqui que, assim, aqui era para ser só um número e ver escrito metros. Duas coisas que eu posso fazer, tirar aqui no Excel mesmo, ou lá no Revit, na hora de importar essa lista de eletrodutos, na hora de gerar essa tabela, existe como tirar esse metro aqui na formatação, no comprimento. Eu posso vir aqui, formato do campo, e aí eu posso colocar assim, usar unidade. Aí ele está aqui em metros, né? Aqui eu não consigo tirar assim. Como que tira a unidade num comprimento desse, por exemplo? A gente tem que criar um novo campo, assinar parâmetro calculado. Aí eu vou colocar assim, o campo chama comp 100 metros, 100 unidade. Aí eu chamo de comum, tipo número. A fórmula, só um pouquinho, eu vou criar auxiliar, retira unidade. Não tem fórmula nenhuma. Ó, como que faz aqui? Eu adiciono um novo parâmetro. Ele vai me perguntar o que que é. Eu coloco auxiliar, retira unidade. É da disciplina comum, o tipo de parâmetro é número, ele está sobre o grupo outros aqui, tanto faz. Aí eu crio um outro parâmetro calculado, que é
unidade, comprimento sem unidade. Aí a disciplina comum, número. A fórmula é o que? Comprimento dividido por auxiliar, retira unidade. O comprimento... Então eu vou tirar aqui no Excel. Como que eu faço para tirar, tá, pessoal? São dicas de Excel agora, tá? Eu seleciono tudo que eu quero tirar, aí eu vou apertar Ctrl U. Ctrl U. Aí localizar o que? Não tá espaço metro? Espaço metro. Substituir por nada. Não coloca nada, tudo. Pronto. Já tirou tudo e o número ficou número mesmo, entendeu? Virou um número sem unidade de medida. Essa é uma das formas. Essa referência, tipo fabricante, é uma das coisas que eu não vou usar, mas deixa aí por enquanto. Tá? Então eu tenho aqui conformada a tabela no Excel. Eu vou para a próxima planilha, dados de texto, materiais elétricos componentes, delimitado, avanço, qualificador de texto, aspas duplas, ponto e vírgula, avanço, concluo e coloco no mesmo lugar. Vai acontecer a mesma coisa. Vou quebrar o texto aqui para que a gente veja, tá? E aí eu tenho aqui, ó, a mesma coisa, só que eu tá separado, né, minha lista, né, com itens, né, o nome do item, um complemento e a minha quantidade. E aqui é peças, é unidades. Então todo mundo aqui, a unidade de medida é unidade, né? Ok? Vou fazer a mesma coisa para o próximo. Dados de texto. Aí o quantitativo de cabos. Delimitado. Ponto e vírgula. Qualificador de texto é aspas duplas. Aí, ó, ele vai fazer tudo separadinho, né? Aí esse aqui, pessoal, pô, não ficou legal, porque tipo assim, ficou fase 2,5, ó, ficou tudo na... O Evop não lê assim, né? Eu precisava transpor isso daqui. Eu preciso transpor. Eu preciso que, tipo assim, fique essa fase e o comprimento. Fique em duas colunas, né? Uma coluna do nome e uma coluna da quantidade, né? Então, vou copiar tudo. Aí aqui no Excel existe uma fórmula que chama colar especial. Aí você vem aqui e seleciona transpor aqui, ó. Ó que legal. Ele já colocou do jeito que a gente quer. Aí eu não preciso de nada disso aqui, tá? Não preciso. Só preciso... o cabo é de 450 a 750 volts. Eu posso lá na hora que eu fazer o Excel, eu posso ajustar esse de 770 mm/06, 1kV, entendeu? Tá? Esse tipo de contorno. Isso aqui não me interessa, essa informação. Não me interessa mais essas informações, entendeu? As informações nenhuma me interessam mais. Ok? Então eu tenho eletrodutos, caixas, né? Disjuntor, quadro, tomadas, tá? Agora, eu tô com todas as informações que eu tinha no projeto do Revit no Excel. Então agora tá fácil trabalhar. Vamos trabalhar aqui. O que eu quero fazer? O que eu quero pro Evop? A gente precisa ter o seguinte, ó. Quando eu for importar, quem que a gente vai importar? Eu vou configurar aqui mais ou menos do jeito que o Evop lê, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou configurar um cabeçalho e vou colocar todo mundo na mesma lista. Então aqui é o capítulo. Aqui é a descrição do código, parte 1, descrição do código, parte 2, aqui é a quantidade. E essa referência do fabricante aqui, vou deixar aqui, mas o Evop nem vai ler essa coluna, entendeu? Então vou colocar assim, ó, código parte 1, código 1, código 2, só para não deixar a coluna a mais. Aqui o capítulo é eletrodutos de caixas, que eu gosto de fazer assim. Todos esses itens vão ficar no mesmo capítulo porque seu nome é igual. Não preciso mais disso. O Plan 2, o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui, ó. Eu tenho mais ou menos a mesma estrutura aqui, ó. Caixa de embutir, vou dar um Ctrl X, que recorta, tá? E vou jogar aqui. Olha lá, que legal. Mesma coisa, tá vendo? Vou colocar aqui mais uma coluna. Unidade. Aí só para eu saber o que eu estou fazendo, tá? Unidade. E aqui eu vou pôr no mesmo capítulo. Então vou centrar. Esses aqui eu vou centralizar. A gente já está começando a conformar a nossa tabela a nossa lista de material.
Caixa de passagem de elétrica, de parede e tal, é a mesma coisa. Eu vou pôr no mesmo capítulo. C, Ctrl V. Aqui, ó, como eu pus essa coluna unidade, eu pus no meio, eu tirei do formato que estava lá. Então eu vou colocar essa coluna aqui no último, depois eu ponho aqui no meio. Só para quando eu copiar e colar, eu copio e colo nas mesmas coisas, mesmo sistema, né? Código 1, código 2, quantidade e essa especificação, que é um complemento, assim. Depois eu ajusto isso. Então, por exemplo, isso aqui, o poste com medidor é importante, né? Isso aqui é um item que tem que estar na coisa, então o que acontece? Então eu tenho aqui, ele não tem nenhum complemento, mas não tem problema. Aí esse aqui vai ser entrada de energia. É outro capítulo, tá? Que vai colocar lá no EVOP, não vai ser no mesmo mais. Todos esses vão ficar em um, esse vai ficar em outro. Então, essas caixas de embutinho não tem. Eu estou me limitando a pegar, pessoal, sempre o que tem quantidade. Aí aqui, ó, disjuntores. Aí eu vou criar um capítulo agora que chama quadros e disjuntores, montagem dos quadros, do quadro de distribuição, entendeu? Então, por exemplo, eu quero todos esses disjuntores, ó, todo mundo que eu estou pegando tem quantidade, porque isso aqui é só uma divisão que estava na tabela aqui. Eu peguei do template, né? E eu vou adotar o mesmo no mesmo capítulo. Todo mundo vai ficar no mesmo aqui. Aí volto. Interruptor. Interruptor já é acabamento, né? Vou pular esse, depois eu pego. Quadro. E vou colocar o quadro aqui também. Tomadas então aqui, todo mundo é tomadas interruptor, então eu vou fazer assim, eu vou excluir essa linha vazia, essa linha, ó, não, tô selecionando só linhas que eu não quero. Tudo isso aqui eu não quero. Não quero isso, não quero isso. Ó, nenhum tem quantidade. Vou excluir tudo isso aqui de uma vez. Por quê? Porque eu vou copiar uma vez só. Tudo isso aqui, para mim, eu vou chamar do quê? O conjunto de tomadas e interruptores. Dispositivos, né? Tá? Então, Ctrl X. Coloquei. Aí eu vou chamar dispositivos. Ou vou chamar até melhor, tomadas e interruptores mesmo. Então eu vou colocar todo mundo aqui é unidade. Não tem ninguém aqui que não seja unidade em todas essas itens. Vou centralizar aqui, vou centralizar a altura de todo mundo. Esse complemento, aí eu vou colocar a unidade aqui depois antes do complemento. Esse complemento aqui eu não preciso, mas eu vou deixar essas duas informações o EVOP não vai ler. Isso aqui só tá aqui pra gente, tipo assim, o que acontece? Lá no EVOP, às vezes essa composição aqui é de barra de 6 metros. E aqui está em metros. Então eu lá no EVOP vocês vão ver que eu tenho a opção de adotar um multiplicador. Então toda vez eu exporto em barras. E no EVOP, por exemplo, é em metros. Aí eu tenho que colocar um multiplicador 6, porque a quantidade que está aqui tem que ser multiplicado por 6 para ficar compatível com a composição que tiver lá. Então tendo aqui, ó, conformei a minha tabela. Isso daqui é o padrão de... É um arquivo que o EVOP importa. O que a gente precisa ter? O capítulo que cada item será inserido. O código pode ser conformado em quantas colunas vocês quiserem. O que é código para o EVOP? Conjunto de caracteres que dão nome a um item e ele é único, o EVOP vai trocar por uma composição. Então, por isso que a gente chama de código, que é um conjunto de caracteres único. E a quantidade do serviço. Ok? Eu vou salvar essa planilha lá naquela mesma pasta que eu estava, para não confundir. Eu vou colocar assim, ó, lista, materiais, projeto elétrico, template, elétrica, do Thiago. Já coloquei ali em Excel, já está pronto. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou importar no EVOP essa planilha. Até aqui eu não mexi com o EVOP.